Olá, pessoas, tudo bem? Hoje nós teremos um especial sobre lendas urbanas. Sabe aquelas histórias que a gente ouvia quando era pequeno, que muitas vezes a mãe ou o pai da gente contava, nossos avós, ou até mesmo na época de escola. Quando eu estudava eu ouvia muito isso. Tinha Sempre tinha aquela historinha de medo, assim, na escola onde eu estudava, né? E hoje eu resolvi fazer um especial sobre isso, sobre lendas urbanas. Se você gosta, curta e compartilhe a página. Você já foi no nosso canal no YouTube? Ainda não? Tô esperando por vocês, viu? E no Facebook, você já é inscrito na nossa fanpage do Facebook? Eu estava olhando no Face, já tá na base dos 5.000 seguidores. Muito obrigada por seguir, por falar pros amigos. É muito legal mesmo saber que tem tanta gente que gosta de histórias. E se dobrar a quantidade de seguidores, se chegar nos 10.000, a gente vai ter um sorteio. Um sorteio. Eu ainda não sei o que eu quero dar. Eu tenho várias opções aqui. Uma das opções é um xodó meu. Assim, um xodó que eu adoro de paixão. Eu amo filmes de terror, eu amo coisas de palhaço. E essa caneca eu ganhei. Tipo, é o meu xodó, foi uma das primeiras coisas assim assombrado que eu ganhei. E como eu gosto dela e eu gosto de vocês, eu resolvi que se eu chegar na faixa dos 10.000 seguidores aqui na fanpage do Facebook, eu vou fazer o sorteio. Deixa eu só mostrar ela pra vocês. É essa caneca aqui do It, a Coisa. Vocês gostam do filme do It? Nossa, eu adoro o filme dele. É essa caneca aqui, ó. Eu ganhei ela. Ó. Deixa eu ver melhor. Então, eu ganhei. É meu xodó. Nossa, fica aqui no meu armário. Eu não gosto que ninguém toque nele. Meu, eu amo. Eu amo. Meu, sim. Meu. Então, se eu chegar na faixa, né? Ajude aí se você quer um miminho meu. Ó, miminho meu. Você curta e faça eu chegar nos meus 10.000. E tem o YouTube também. 1.000 seguidores no YouTube, 1.000 inscritos. Vai ter uma coisa bem legal. Ainda não chegou. Eu comprei, mas esse negócio de pandemia, de coronavírus, tá tudo atrasado. Não tá chegando nada. Nada tá chegando. Eu comprei e ficou parado na alfândega, porque veio dos Estados Unidos. Como eu moro em Portugal, não chegou. Então é isso. Se você quer ganhar a caneca do It, você curta, compartilha a minha página, manda pros amigos, espalha pra geral e você se habilita a ganhar. E se você quiser outro e-mail meu que eu vou mostrar quando chegar, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, que em breve eu mostro o que é. Então, hoje nós vamos ter o especial Lendas Urbanas. Deixa eu só ver aqui. Colocar uma musiquinha de fundo.
aqui. E vamos começar. A loira do banheiro. Essa história é muito contada em escolas da rede pública na cidade de São Paulo. Sua fama é muito grande entre os alunos. A lenda conta que uma garota muito bonita de cabelos loiros, aproximadamente 15 anos, sempre planejava maneiras de matar a aula. E uma delas era ficar dentro do banheiro da escola. Cadê eu me perdi? Era ficar dentro do banheiro da escola esperando o tempo passar. Certo dia, porém, um acidente terrível aconteceu. A menina escorregou no piso molhado do banheiro e bateu a sua cabeça no chão. Ficou em coma alguns dias e veio a morrer. Mesmo sem a permissão dos pais, os médicos fizeram a autópsia na menina para saber a causa de sua morte. A menina não se conformou com seu fim trágico e prematuro. Sua alma não quis descansar e passou a assombrar os banheiros das escolas. Muitos alunos juram ter visto a famosa loira do banheiro, pálida e com algodão no nariz, para evitar que o sangue escorra. Algumas versões da lenda contam que para invocar a loira do banheiro é necessário ir até o espelho, falar loira 3 vezes. Após isso, deve-se ir até o vaso sanitário, falar 3 palavrões e dar 3 descargas. O que acontece depois? Muitos contam que se você tentar fugir, sua cabeça é arrancada pelos cabelos. E se você ficar, você morre. Você teria coragem de chamar a tal loira? Típica história, né? A loira do banheiro. A gangue dos palhaços. Essa lenda teve início com uma reportagem do extinto Notícias Populares. Foi um famoso jornal na época de 1990. De acordo com o jornal, uma gangue de palhaços rondava os grandes centros numa Kombi branca. Eles raptavam as crianças numa Kombi branca, parando nas praças onde apresentavam seu show. No meio da bagunça, eles raptavam as crianças. Seus fins eram dos mais diversos: sequestro, tráfico de órgãos e prostituição. Somente algumas possibilidades. Uma outra versão diz que não era uma gangue, e sim um único palhaço que raptava as crianças com o único intuito de matar, simplesmente matar, um serial killer. Muitos afirmam terem visto a tal gangue ou a tal Kombi-Azul. Como a maioria das lendas, essa foi muito difundida em escolas públicas e alguns sempre diziam que conheciam a fulana que já tinha visto, ou ciclano que teve filho raptado, mas ninguém nunca realmente conhecia quem conhecia os palhaços. E é isso. O roubo do rim. Um garoto saiu para curtir a noite em um bar. Lá ele conhece uma mulher linda. Eles começaram a conversar e a beber. Pinta então um clima de romance e ela o convida para ir em seu apartamento. Chegando lá, o oferece mais uma bebida. O rapaz não percebe, mas ela colocou algo dentro dela. No dia seguinte, ele acorda numa banheira cheia de gelo. Então ele anda meio tonto pelo efeito da droga e encontra ao lado da banheira um bilhete que diz: ligue rápido para o hospital ou vai morrer. Ele liga, conta o que aconteceu e é orientado a verificar se existe 2 incisões nas costas, na altura dos rins. Então ele percebe que teve os 2 rins roubados. Será mesmo verdade?
Você se arrisca a sair com alguém que não conhece? Será que vale muito dinheiro no mercado negro? Bom, prefiro ficar sem saber. O boneco fofão. Ai, bonito. Dentro das milhares de notícias que circulam na internet sobre bonecos, esta deve ser a mais conhecida entre a maioria dos jovens. Digo jovens para quem conheceu, né? Os jovens de antigamente, de 1900 e tal. Ouviu e viveu na época do balão mágico. Nessa época, a turma lançou uma novidade, o boneco do fofão, um personagem do conjunto. Pouco tempo depois, surge entre os fãs a lenda que se você rasgasse a barriga do fofão, encontraria uma faca preta, que seria um símbolo de ritual de magia negra. Se você, caro leitor, se pergunta se isso é verdade, acho que sim. Porém, não era uma faca, e sim a infeliz coluna vertebral do boneco, que o mantinha em pé. E dito a infeliz, pois muitos desses bonecos foram dilacerados e tiveram sua suposta faca quebrada ao meio. Alguns dizem que caso o boneco fosse queimado, a chama preta seguiria de uma chama verde e sairia do boneco. Essa notícia jamais se confirmou, porém, há alguns que são capazes de jurar de pé junto, coisa assim, tudo que é verdade, que o boneco tinha faca e que o boneco era mal assombrado. E você aí? É da época do boneco fofão? Você teve um? Eu não tive. Na época do balão mágico, eu era neném ainda. Ainda não tinha essas coisas. A Dama de Vermelho. Essa lenda disseminou-se pelo mundo afora, deixando pais assustados, os filhos mais ainda, e as autoridades em alerta, procurando uma suposta mulher de cabelos escuros, olhos tenebrosos e uma expressão terrível. Mas isso nem se compara com o misterioso manto que ela ficava em volta, que deu nome a ela. Este manto era vermelho, de um vermelho vivo, ardente em brasas, e que dizem que só de olhar você fica com medo. Reza a lenda, um jovem casal havia se mudado há pouco tempo para casa, ou algumas vezes apartamento. Esse casal tinha um lindo filho de 7 meses e meio de idade, e era paparicado pelos pais intensamente. Certo dia, os pais acabaram cochilando no sofá enquanto assistiam um filme. Eis que o bebê sai engatinhando pela casa toda, e quando chega na janela do segundo andar, na sacada do apartamento, a rede de proteção se desprende e o bebê... Não? A rede de proteção se desprende e o bebê cai do segundo andar em direção à calçada, ao pátio externo do apartamento. Obviamente que o casal entrou em choque quando souberam da situação. Resolveram se mudar para outra casa. Enquanto estavam retirando as coisas, uma mulher vestida de vermelho apareceu para a mãe do bebê. Esta ofereceu a criança viva. Porém, a mãe teria que lhe fazer um pequeno favor: matar um bebê do mesmo sexo e idade em nome daquela estranha mulher. Esta mãe, no desespero de ter perdido seu único filho, aceitou e matou um bebê idêntico. Eis que o trato se cumpriu, mas o bebê foi devolvido vivo, porém da mesma forma que caiu no chão. A jovem mãe ficou com um amontoado de carne e sangue pulsante em suas mãos, enquanto a estranha mulher desaparecia.
pesado. A mulher ficou com o que sobrou do bebezinho dela. O guarda-roupas. Desta lenda sobrou apenas um documento ultra secreto. Como deve-se imaginar, há pessoas que se esforçam ao máximo para escondê-lo. Na verdade, um grupo chamado Nizis, que se encarrega de esconder a última prova do misterioso guarda-roupas. Como então podemos postá-lo aqui? Basta apenas conhecer as pessoas corretas. Indo diretamente à lenda, esta conta sobre um guarda-roupas que supostamente era maldito por causa da luxúria de uma mãe. Conta-se que em abril de 1764, uma mulher chamada Donatella encomendou um guarda-roupas para sua única filha. Ele deveria ser feito da melhor e mais velha madeira encontrada, de uma certa região da Europa. Infelizmente, não sabida por nós, eis que em julho de 1764, o tal guarda-roupas fica pronto e entregue à família. O entalhador do móvel o entregou com aparência desolada, quase que melancólica. Eis que Donatella descobre que para fazer o tão aguardado móvel, foram necessários 7 homens para derrubar a pedida árvore. Porém, a tarefa era difícil, pois a árvore mais velha encontrada era muito grande. Nessa empreita, 5 homens morreram. De início, Donatella não ligou para o fato. Porém, alguns dias depois, o guarda-roupas pega fogo misteriosamente, destruindo a casa da família e queimando seus habitantes juntos. O incêndio ficou inexplicado. O interessante é que o móvel não se consumiu. Na realidade, depois do ocorrido, ele passou de mão em mão, e dizem que a madeira utilizada no guarda-roupas foi reutilizada para criar molduras de alguns quadros. Mas não são quadros simples, e sim os quadros da famosa lenda, os quadros das crianças que choram. Você já ouviu falar dessa lenda? É bem assustadora. Comenta aí se você quer ouvir, que eu posto. Um provável motivo para explicar o porquê dos quadros não são consumidos pelo fogo. Como sobreviveu tanto tempo a tal madeira? Ninguém sabe, nem nunca soube. Outros dizem ainda que jamais a madeira foi utilizada para a moldura dos quadros famosos, e o que o guarda-roupas continua perdido, ou sobre o poder dos Nizis. Provavelmente nunca saberemos a verdade. Quer um conselho? Não aceite guarda-roupa antigo nenhum, por mais que seja bonito. Não aceite guarda-roupa. Vai que é o bendito guarda-roupa aí e aconteça alguma coisa e a casa começa a pegar fogo. Melhor ficar sem guarda-roupa. O relógio. Esta lenda é relativamente recente, sendo o seu primeiro registro em meados de 2005. Conta a lenda que um ex-combatente de guerra possuía um relógio que havia ganho de seu pai. Era um relógio típico do final do século XIX, que provavelmente foi passado de geração em geração. O homem que possuía o relógio era um homem avarento e egoísta, e não queria de jeito nenhum se livrar do seu relógio. Certo dia, antes de morrer, todos os familiares se reuniram em torno da cama do homem, vendo seus últimos minutos de vida e tentando amenizar o sofrimento dele. Porém, a alma dele estava corroída de tanto egoísmo, que pouco antes de morrer, disse que quem pensasse em se livrar do relógio dele iria sofrer as consequências.
Todos à volta ficaram horrorizados com tais palavras. Porém, a morte não deu mais tempo ao homem, que faleceu logo após de dizer essas palavras. Com o enterro feito, os parentes resolveram se livrar de algumas coisas do homem, e o relógio estava nessas coisas. O primeiro a ter ideia de jogar o relógio de bolso no lixo foi o filho do homem falecido. Na noite que havia tomado a decisão, uma voz se fez ouvir no sonho que estava tendo. E essa voz dizia: "Foste os primeiro, não serás o último." Logo pela manhã, o cadáver do filho fora achado ao lado de sua cama, todo ensanguentado. Os familiares horrorizados decidiram que não poderiam mais ficar com o relógio, mas ninguém queria tomar a decisão concreta de jogá-lo fora. Por fim, resolveram guardar o relógio em um baú e enterrá-lo ao lado da sepultura do velho. Até hoje ninguém ousou tomar uma atitude. Porém, como a voz disse, foste o primeiro, não será o último. Reloginho potente. 12 horas. 12 horas. Essa lenda não é coisa nova. Há relatos que comprovam que há muitos anos ela já é contada. Direto à lenda. Numa aldeia nativa americana havia o costume de fazer o Shariu Dazan, que em tradução livre significa 12 horas. Muito além das palavras, esse ritual era feito todos os anos, no equinócio da primavera, para comemorar a grande colheita. Porém, o costume dessa aldeia não era simplesmente comemorar, para que a terra continuasse a dar frutos. Era preciso um grande sacrifício fosse feito. Assim, 12 das mais belas jovens eram escolhidas à sorte e eram entregues ao sacrifício, que consistia em 5 provas. A prova do fogo, onde eram submetidas a queimaduras e chamas, para que sua beleza, sinal de humanidade, fosse apagada. A prova da água, que eram forçadas a entrar num rio com forte correnteza, amarrada por uma espécie de corda, para que nem mesmo a maior dificuldade pudesse ser obstáculo. Ainda tinha a prova do ar, que consistia em várias sessões em que eram forçadas a aprender a respiração, para que os vícios fossem deixados para trás. A prova da terra era mais bizarra. As jovens eram enterradas até o busto com terra e ficavam lá por horas, com água caindo sobre suas cabeças. Representava o modo como eram preparadas para servir a Mãe Terra. Mas a última prova era a mais terrível, a prova da pureza. O que era feito? As jovens entravam numa espécie de caixão de pedra, 12 dispostos em círculos em formato de relógio, onde dormiam. Enquanto dormiam, os anciões colocavam uma mistura de folhas esmagadas à base de água, até que o caixão fosse enchido. As jovens não conseguiam se levantar e morriam na hora. Essa hora era mais importante, onde os anciões faziam o ritual do sacrifício. Então as jovens se tornavam héteras para poder servir a terra, para que pudessem dar mais frutos. Nossa, que história bizarra. Nunca tinha visto essa história, não. Tinha ouvido, na verdade, essa história, né? Ouvido não existe. Não existe. Nem tem uma palavra nova. E vamos para a última lenda. A Árvore das Almas.
Essa lenda se passa numa cidade bem pequena de Minas Gerais. Tal árvore fica em um bosque atrás da cidade, onde era enorme e oca. Tinha uma passagem imensa onde as pessoas podiam entrar dentro. Nesta época, acreditava-se que as árvores eram abrigo para centenas de almas de mulheres, as quais a origem é desconhecida. Acreditava-se também que elas eram guardiões da cidade. Mantinham os maus espíritos longe e ajudavam a cidade a prosperar. Uma vez por ano, na Sexta-feira Santa, à meia-noite, elas saíam da árvore para uma procissão pela cidade. Caminhavam por todas as ruas da cidade, cada uma com sua vela na mão, dando sua bênção. Os moradores, por sua vez, em respeito às mulheres, deveriam ficar dentro de casa, com as janelas e cortinas fechadas, até que a procissão terminasse. Uma dessas procissões, uma garota da cidade resolveu olhar pela janela. Ela ficou maravilhada, centenas de mulheres vestidas de branco, com uma vela grande na mão, recitando algo que não se podia ouvir. Ela notou que as mulheres não eram seres comuns, pois seus corpos eram meio transparentes e luminosos. Maravilhada com o que vira, ela abriu sua janela e saltou, e foi seguindo as mulheres. Quando a procissão terminou, as mulheres voltaram para o bosque. A garota hesitou um pouco em segui-las, mas pensou: se já foi tão longe, era melhor ir até a árvore. De longe e atrás de alguns arbustos, ela avistou a árvore, e as mulheres foram entrando dentro e desaparecendo. A última mulher da fila parou antes de entrar. Virou-se para a garota e a olhou nos olhos, e começou a andar em sua direção. A garota, por alguma razão, não sentiu medo e esperou o fantasma se aproximar. A mulher lhe estendeu a vela, um presente por sua coragem. Disse a fantasma sorrindo: obrigada. Respondeu a garota, sem reação. A mulher voltou para a árvore. Antes de entrar, olhou a garota novamente e desapareceu. Quando a garota olhou de novo para a vela, esta tinha se transformado em um fêmur. Assustada, ela correu para casa e contou para seus pais o que havia ocorrido. Os pais, muito preocupados, a mandaram de volta para o bosque e disseram que ela deveria enterrar o fêmur embaixo da árvore, pois eles não queriam que um osso humano ficasse em casa. A menina foi vista pela última vez entrando no bosque. Suas pegadas podiam ser vistas até a árvore, mas ali ela não estava. Diz a lenda que a garota pode ser vista durante a procissão. Ela vai levando a sua vela no último lugar da fila das mulheres fantasmas. Bom, é isso, galerinha assombradinha. Se você gostou das histórias, curta e compartilha. Comente aqui embaixo o que você quer ouvir, que vamos ter vídeos bem legais. E como já dito antes, vai lá na minha página do YouTube, Caminhos Assombrados, e se inscreve, que a maioria dos vídeos que eu posto aqui vai pra lá primeiro. Aí você pode saber de tudo antes de chegar aqui no Facebook, na nossa fanpage. Então até a próxima. Tchauzinho.